Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar mais uma vez de assuntos concernente à batalha na nossa mente. Bom, nós devemos sempre estar preparados para as grandes lutas espirituais na mente, né, no nosso cotidiano de vida. Nós vamos falar hoje sobre como nós vencermos o inimigo. Existe um jeito para isso, para vencer o inimigo. Eu quero, para mostrar para você esse jeito, eu quero fazer menção no livro do profeta Daniel, o capítulo 10, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 1 em diante. Vamos ler um pouquinho aqui para nós termos a explicação, para me explicar um pouco para vocês. Diz assim na Bíblia: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, tive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Então, vamos dar uma parada aqui para a gente analisar. Foi uma palavra revelada a Daniel no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, né? Daniel era um profeta de Deus, um homem de Deus que passou por grandes experiências, passou por batalhas espirituais, batalha na mente, né, por perseguições. Daniel foi lançado em uma cova dos leões, né? Os invejosos quiseram destruir, quiseram matar Daniel. Mas aqui no capítulo 10, igual eu estou dizendo aqui sobre este texto, sobre o nosso assunto, que existe uma maneira de vencer o inimigo, nós vamos entender aqui que Daniel ele tinha uma ferramenta que nós devemos ter, né? E que ferramenta é essa? A ferramenta é oração. Eu faço uma pergunta para você: você ora? Você tem o hábito de orar? E o que é orar? Orar é conversar com Deus, falar com Deus. Você tem esse hábito? Daniel ele orava. No capítulo 6, você vai ver Daniel lá orando 3 vezes ao dia, buscando Deus, pedindo Deus direção para a sua vida. E Daniel tinha nele um espírito excelente. Ele tinha uma sabedoria muito grande, porque ele buscava Deus. Ele tinha uma intimidade, um contato com Deus, e Deus derramou sobre ele uma sabedoria. E aqui no texto de Daniel, capítulo 10, que nós lemos aqui, que eu li, que fala que ele ficou triste por 3 semanas, porque ele entendeu que era uma guerra prolongada, era uma guerra, né, que era muito grande, e ele ficou triste por ter entendido essa visão, e ter entendido essa palavra. E o que é que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai deixar de comer alguns alimentos, ele vai praticar um jejum, e ele vai buscar Deus. Uma outra ferramenta também é o jejum, né? Um homem de muita sabedoria igual Daniel, né? Um espírito excelente que tinha, ele orava 3 vezes ao dia, e ele, quando ficou triste, que ele teve aquela visão, então ele vai começar a jejuar durante 21 dias. Ele vai começar a buscar Deus, orar, falar com Deus, pedindo Deus uma resposta, né, daquela tristeza, uma resposta, né, daquilo que ele queria ali em oração, buscar falar com Deus. E aqui vai um segredo. Você quer que Deus direcione a sua vida? Você quer que Deus direcione o seu caminho? Você quer ter um caminho limpo aqui nessa terra? Busque em oração. Mas vai falar: irmão, ô Denis, eu não sei orar. Sabe sim.
Orar é você falar com Deus. É você falar, vai para um lugar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus o que você está precisando. Conversa com Deus, que Deus vai te dar uma direção. Deus deu a direção para Daniel, Daniel orou, buscou, mas o primeiro dia a resposta não chegou. No segundo dia a resposta não chegou. No terceiro dia também não chega a resposta, mas Daniel continuou buscando a resposta, orando. Daniel continuou falando com Deus e continuou o seu propósito. Você tem que ter um propósito na sua vida, para você poder vencer o inimigo. Porque existe essa maneira de vencer o inimigo. E uma das maneiras é através da oração. Quando você ora, você recebe sabedoria de Deus. Quando você busca Deus, Deus é o Pai da eternidade. Deus, ele é a sabedoria. E quando você busca Deus, você recebe dele o que é a sabedoria. E Daniel estava buscando, e quando deu 21 dias, nós vamos ver aqui no versículo de número 12, né, que Daniel estava orando, buscando, né, e de repente aparece perto de Daniel um anjo. Deus manda a resposta. Deus manda a resposta para Daniel e diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então olha só, Daniel estava orando há 21 dias, mas ele não parou de orar, né? Mas ele disse que desde o primeiro dia que Daniel estava orando, né, são ouvidas as palavras de Daniel lá no céu. Então Daniel era um homem conhecido no céu, né? Os anjos conheciam Daniel, Deus conhecia Daniel, né? E o anjo desceu para trazer uma resposta. E aí vai trazer uma resposta para Daniel. Ele disse, o anjo disse para ele: mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então o que esse anjo aqui está dizendo para ele? Que esse anjo aqui, na verdade, é o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro. Ele diz que ele veio trazer a resposta para Daniel, mas houve uma guerra, né? E um príncipe da Pérsia, né? Houve uma guerra, um impedimento, um inimigo impediu da bênção, da resposta chegar a Daniel. E aí Deus mandou Miguel, que é um anjo de guerra, para poder destruir o inimigo e fazer com que a resposta chegasse a Daniel. Aí Gabriel chega até Daniel e dá a resposta para ele. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Então, depois que ele venceu essa guerra, a resposta chegou. Então, existe uma maneira de você vencer a guerra espiritual. Existe uma maneira de você vencer o inimigo. E essa maneira é exatamente você ter contato com Deus. Você buscar Deus, ter um propósito e ser perseverante. Tá bom, meus amados? Então fique com essa palavra. Eu vou deixar um e-book para você aqui de como você vencer a guerra na mente. E que Deus te abençoe e até a próxima. Tá bom?